Vamos agora para nossa próxima atividade. Nessa próxima atividade, vocês vão precisar do livro de História, certo? Na página 54 até a página 56. E o que é que vai acontecer? O que é que a gente vai ajudar hoje? A gente vai ajudar sobre o ciclo do ouro, certo? Então vamos lá. A gente vai começar a leitura do texto. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer a concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Naquele momento, o açúcar era caríssimo, porque em poucos países existia o açúcar e o Brasil era o principal produtor, porque tinha um solo fértil, tinha um clima favorável, então facilitava para eles plantarem a cana-de-açúcar e depois fazer o açúcar. Só que quando a Holanda começou a procurar e começou a concorrência com o açúcar português que era feito aqui no Brasil, eles começaram a vender em outros países. Portugal perdeu muitos clientes, então o Brasil começou a passar por uma crise no ciclo do café. Muitas pessoas perderam os seus engenhos, seus escravos, ficaram cheios de dívidas devido a isso, certo? Então passa aí para a página 55. Então Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos. Portugal não ia deixar o Brasil sem ser a colônia que produzia para ele. Então ele começou a procurar uma nova riqueza aí para gerar lucro para eles, certo? Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Então, eles trocaram o açúcar pelo ouro. As primeiras pessoas a se instalarem na região encontraram sem qualquer estrutura. Não havia moradias, alimentos ou remédios. Então, eles chegaram na região de Minas Gerais, onde atualmente é Minas Gerais, e não tinha nada. Então, eles tiveram que começar do zero. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como os negros de ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficavam para os seus donos. Então eles não ficavam com todo o dinheiro. Eles vendiam e grande parte do dinheiro do que eles vendiam, do que eles arrecadavam aí, passavam para os senhores de engenho. A exploração do ouro dependia dos escravos negros que trabalhavam nas minas e passavam boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha de procurar ouro nos rios, em suas margens e nos leitos. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes e por esse motivo trabalhavam em média apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair os ouros nas encostas dos morros e nas galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores. E quem eram os mineradores? Eram os donos dos escravos, né? Então, vamos agora para a nossa atividade. Primeira questão. Escreva o motivo por qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil. O que é que aconteceu lá na Europa que o Brasil começou a perder os clientes que geravam lucro e as pessoas começaram a entrar em falência.
Segunda questão. Preencha os espaços completando as frases. Então, completando a frase abaixo. Quem encontrou o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais? Foram os que foram? Aí vocês vão colocar a resposta aí. Terceira questão. Pesquise e escreva como se deu o povoamento da região da exploração do ouro no atual estado de Minas Gerais, sobretudo sob as péssimas condições de vida encontradas pelas primeiras pessoas que chegaram aqui. Eu disse a vocês que quando eles chegaram na região de Minas Gerais, ou quando eles chegaram na região que atualmente é Minas Gerais, não tinha hospital, não tinha alimento, não tinha casa, não tinha nada. Então, eles tiveram que começar tudo do zero. Então, vocês vão pesquisar na internet como ocorreu esse povoamento, como é que eles conseguiram organizar tudo. Passando aí para a página 56. Quarta questão. Pinte uma letra sim e a outra não e descubra o nome do atual estado onde começaram as primeiras explorações nas minas. Então, vocês vão pintar uma letra sim, uma letra não. A letra que vocês pintarem, vocês vão escrever aqui embaixo, tá certo? Na linha, e vai formar o nome do estado. Quinta questão. Marque a resposta correta. Na letra A, quem fazia a extração do ouro? Eram os indígenas, os holandeses ou os escravos? Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como ambulantes, negros de ganho ou negro vendedor. Então, vocês vão assinalar aí. Sexta questão. Explique com suas palavras o que eram os negros de ganho. A gente tem aqui na página 55 destacado aí o negro de ganho. Aí vocês vão usar as palavras de vocês para explicar o que eram os negros de ganho. Sétima questão. Quais atividades os negros exerceram, os escravos negros? Eles passaram a exercer o quê? Serviços domésticos, feitorias, fiscalizações, vendas ambulantes, artesanatos ou mineração. Nesse caso aí, vocês vão assinalar 4 alternativas, certo? Então, vocês assinalam 4. Oitava questão. Pinte o quadro com a resposta correspondente. A mineração do ouro dependia de quem? Dos indígenas, dos escravos negros ou dos europeus? E na letra B, na época da exploração do ouro, os escravos passavam boa parte do dia com as pernas como amarradas, fora d'água ou dentro d'água. Então, a gente vai somente na página 56 hoje. Respondam e daqui a pouco a gente volta com a correção.